E estive aqui em Guaratinga em 2010, mas essa vida não me pertence mais, né? Hoje eu sigo a Cristo, para a honra e glória dele, e é uma alegria muito grande para mim sair lá da cidade de Eunápolis, junto com a minha esposa, e a gente trouxe no porta-mala esse casal aí, lá em Campique, né? Eles aceitaram vir no porta-mala, e a gente trouxe eles, né? E agradecer aí o Robélio pelo convite através do pastor Luiz, e a gente também foi muito bem recebido aí pelo casal Joselito, e eu acredito que o nome da esposa dele eu decoro até amanhã, né? Juranice, uma pesca da irmã ali, eu já coloquei na mente aqui, né? Então a gente foi muito bem recebido ali, e eu tenho a certeza que quando você chega num lugar que você é bem recebido, dá vontade de voltar outras vezes, né? Então para nós vai ser uma alegria muito grande, depois da gente passar aqui esse final de semana, retornar à cidade de Guaratinga para poder rever os irmãos. Então a gente vai estar aqui hoje com vocês, amanhã de manhã, espero que a gente tenha um almoço também, né, para dar tempo de ficar até a noite também, e a gente vai encerrar a noite, vamos para Eunápolis e cumprindo aí aquilo que Deus chamou para a gente cumprir, que é a missão que a gente cantou tanto nessa noite. Cumprir a missão é o objetivo que Deus tem para a vida de cada pessoa que realmente entrega o coração a Cristo. Então dá os parabéns a cada um de vocês que fazem parte dessa história da igreja aqui de Guaratinga. 56 anos é muito tempo, né? Então quando a gente estava vindo de carro de lá para cá, eu falei, eu acho que é 46 ou 56. E realmente é uma jornada muito grande. E louvado seja Deus pela vida de cada irmão aqui, de cada líder que já contribuiu de alguma forma para que o Evangelho fosse pregado e a volta de Cristo, né, se apresse cada dia mais. Eu estou muito feliz mesmo. Então, o tema central, colocaram ali, né, anunciando a salvação. Então, tanto hoje quanto amanhã, eu quero bater muito na tecla sobre essa oportunidade que Deus dá, apesar de sermos pecadores, de pregar o Evangelho. Então, para isso, eu, claro, vou pregar a palavra de Deus, né? Eu não vim aqui trazer palavras humanas, palavras vazias, eu vim trazer aqui a poderosa palavra de Deus. E para a gente realmente sair daqui com esse desejo, com essa paixão, crescendo a cada dia mais no coração, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus ali em Lucas, no capítulo 18. Vou pedir o irmão só um copo de água, por gentileza. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Todo mundo achou aí? Lucas 18? Versículo, a gente vai ler a partir do versículo 35. Obrigado. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. Agora que todo mundo achou, né? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te agradecemos pela presença maravilhosa do Espírito Santo em nosso meio. Amém. Possamos estar aqui com o corpo, com a alma, com o coração entregue no teu altar, para que a mensagem de hoje ela não volte vazia. Pelo contrário, que a mensagem dessa noite possa produzir frutos e frutos para a vida eterna. Amém. Então fale conosco, Pai, que a gente possa se atentar em cada detalhe do texto bíblico, para que a nossa vida seja uma vida vitoriosa, em nome de Jesus. Amém. Então diz assim, a partir do versículo 35, a gente vai ler até o versículo 43, que diz assim: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha compaixão
compaixão de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista. A tua fé, o que aconteceu com ele? A tua fé te salvou. Agora olha o versículo 43. Imediatamente tornou a ver e seguiam glorificando a quem? A Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a quem? A Deus. Bem, cada história bíblica não está aqui por estar. Não adianta a gente compreender que esse homem teve uma vida transformada, uma vida vitoriosa, se você também não tiver uma vida vitoriosa. Se você nessa noite não fazer uma entrega. Então cada texto bíblico aqui tem um objetivo principal de falar conosco em cada noite. Não importa quanto tempo de adventista você tem. Porque eu paro e penso assim, quando a gente entra para a igreja, a gente não tem um conhecimento e a gente fica atento em cada detalhe. Cada pregação, cada sermão fala de uma maneira muito intensa com a gente. Só que se a gente não tiver o cuidado, o tempo vai passando e a gente vai só ouvindo, e parece que o Evangelho, que é o principal objetivo do Evangelho, é transformar, acaba não transformando. Você já parou para imaginar que pode dizer aí na grande maioria, mais de 70% da igreja às vezes não trabalha, não foca na missão, não anuncia o Evangelho? Por quê? Porque aquela empolgação inicial, ela precisa ser reavivada e esquentada e sacudida dentro do nosso coração todos os dias. Todos os dias. Então a gente corre um sério risco de aquilo que empolgou e aquilo que encantou a gente morrer com o tempo. É tanto que a Bíblia fala muito do casamento, E ilustra o casamento para as lições espirituais com Deus. Por exemplo, o casamento ele precisa de um renovo todo dia, precisa de comunicação, precisa de um passeio, precisa de diálogo, precisa de entendimento, de perdão, tanta coisa que precisa dentro de um casamento, e a mesma coisa na vida espiritual. E é por essa razão que muitas pessoas que já entraram aqui nessa igreja acabam se perdendo. Por exemplo, eu arrisco a dizer que as pessoas que estão aqui hoje firmes na fé conhecem mais de uma pessoa que já foi dessa igreja e infelizmente hoje não está aqui na igreja. Que poderia estar aqui na igreja hoje, infelizmente não está aqui na igreja. E sabe qual é o problema crucial que eu quero detalhar aqui com vocês no sermão dessa noite? É quando o texto bíblico fala que Jesus vai ao encontro de um cego. Você sabe que a cegueira, o indivíduo que nasce com a cegueira já traz tristeza para ele e para a família. Agora, esse homem aqui, ele faz um pedido para Jesus, ele fala assim, que eu torne a ver. Ou seja, esse talvez não era um homem cego de nascença. Porque quando ele fala assim, que eu torne a ver, é porque ele passou em algum momento da sua vida enxergando e teve cegueira. E talvez você conhece alguém que já enxergou e de repente da noite para o dia assim, ele perdeu a visão. E quando se perde a visão, se perde a alegria, se perde a potencialidade de viver aquilo que Deus planejou o homem e a mulher para viver. Porque você sabe, tudo que gera alegria e prazer na nossa vida é através daquilo que a gente vê. Por exemplo, vindo de Eunápolis para cá, eu vi uma bela de uma paisagem, E quando você olha assim, uma bela de uma paisagem, um belo pôr do sol, como a gente viu, e isso traz muita alegria, porque o ser humano é encantado por aquilo que vê. E aqui está dizendo que esse homem era cego. Agora vamos trazer para os nossos dias aqui agora, porque o texto bíblico, como eu falei, não pode estar preso ao passado. A palavra de Deus, ela se renova a cada o quê? A cada manhã. Então vamos falar dos dias atuais. Qual talvez é uma das cegueiras que impede a alegria e a esperança de raiar no coração de cada um de nós? A primeira cegueira que a gente pode apontar aqui é a cegueira emocional. Quantos de nós temos a dificuldade
de lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções, né? Por quê? Porque a gente tem a cegueira emocional. A cegueira emocional faz a gente perder muito na vida. A gente perde no trabalho, a gente perde na amizade, a gente pode perder no casamento. Então é por isso que a gente precisa entender que a mesma cura que foi operada há 2000 anos atrás, Deus ele quer operar na sua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Cegueira número 2, que tira a paz de muita gente. A cegueira financeira. Quantas pessoas andam e caminham, entra ano e sai ano, e não conseguem ter uma vida financeira equilibrada? Porque falta o quê? Visão. Falta visão. E quando você perde essa visão do mundo financeiro, você perde a oportunidade de realizar muitos sonhos e de viver como um escravo. Você sabe que tem pessoa que vive como escravo. Ele vive em função de pagar juros. É o tempo todo, entra ano e sai ano, a vida dele não muda. Por quê? Porque falta visão. A escola não te ensinou, o pai e a mãe não te ensinou, e como que você vai ter a visão? Aí é que entra o Evangelho. O Evangelho, ele dá a visão em todos os âmbitos emocionais, financeiros e etc e tal. Tudo que você pensar na Bíblia, para a sua felicidade, para que você tenha uma visão, está aqui dentro das Sagradas Escrituras. E as pessoas têm perdido a visão no campo emocional, no campo financeiro, e um terceiro lado muito importante também, que as pessoas vivem na cegueira, é a cegueira espiritual. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. Eu vou fazer uma pergunta, não precisa levantar a mão, ok? Quantos dos que estão aqui essa noite leram a Bíblia hoje de manhã? Você está perdendo a visão. Se você não passou tempo com Deus, você já está perdendo a visão. Tudo que o diabo vai fazer é criar uma cegueira espiritual. Porque se ele cria uma cegueira espiritual na tua vida, ele vai criar uma cegueira emocional. Porque você sabe, você é um ser humano holístico. Você é um ser humano integral. Mente, corpo e espiritual. Então quando Satanás ele entra na tua vida e cega você, impede você, quando eu digo impede, né, é que tipo assim, ele não amarra uma corrente, ele não força a tua vontade, né? O diabo, 1 Pedro 5,8 vai dizer assim, que o diabo ele está o quê? Em derredor. A palavra de Deus diz. João 10 vai dizer que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Só que Tiago 4,7 vai dizer que se você se sujeita a Deus e resiste ao diabo, ele o quê? Fugirá. Só que você precisa ter a palavra. E tem muita gente que está com a cegueira espiritual e vive, né, esses problemas emocionais e financeiros porque deixa de consultar a Deus. Talvez estarei pregando para alguém que está encerrando mais um ano de 2025, com o sentimento, as emoções, os pensamentos, a vida financeira, o casamento, etc e tal, lá embaixo. E aí quando chega o final de ano, né, vem as promessas. Eu vou mudar de vida. Só que entra ano e sai ano, você se torna a mesma mulher e o mesmo homem. Por quê? Porque não buscou aliança com Deus. Olha, 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim: quem está em Cristo é novo o quê? Aquilo que são as coisas antigas se passaram. Quem está em Cristo, não é quem está na igreja. Quem está na igreja poderia dar um bom exemplo, né, de vida financeira. Poderia dar um bom exemplo no casamento. Poderia dar um bom exemplo em todos os âmbitos que regem o aspecto humano. Você não é só um ser espiritual. Você é um ser mental, físico e espiritual. E quando você deixa o alicerce bambo, tudo vai desmoronar. Quem é mestre de obra aí, quem é pedreiro, ou até a gente que não é também, entende que o principal, ao dar o pontapé inicial de uma casa ou de uma igreja, é o quê? É a base, o alicerce. Se o alicerce não é bem construído, você pode ter 10, 20, 30, 40 anos, você sempre será a mesma mulher e o mesmo homem, querendo que todo mundo muda, menos você muda.
Segundo ponto interessante aqui nesse sermão dessa noite. Esse homem, ele não podia o quê? Ele não podia o quê, gente? Ver. Só que aí o texto bíblico diz que ele ouviu. Olha que interessante aqui, como é rico o texto da palavra de Deus. Esse homem não podia ver, mas ele ouviu. Sabe o que isso está querendo dizer para você? Que você vai ter uma vida miserável se você ficar arranjando desculpa para a sua vida. Esse homem poderia viver as margens da sociedade e viver assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Eu não sei se você sabe, no contexto bíblico, cada cego, leproso, aleijado, o pensamento da época é que todas as pessoas que tinham aquelas mazelas na vida era o castigo de Deus. E é isso dizer que aqui em Guaratinga tem alguém com o mesmo pensamento. Quando o sapato aperta, quando as coisas dão errado, a pessoa pensa assim, é Deus me castigando. Olha para você ver, 2000 anos se passaram, mas o pensamento distorcido e antibíblico que tinha o povo da época, ainda tem o povo de hoje. E quando as coisas dão errado, é Deus castigando. E se ele tinha esse pensamento, como que ele poderia mudar o quadro? Aí que entra, ele ouviu. Eu saí lá de Eunápolis para trazer uma mensagem de esperança para o seu coração aqui nessa noite. Que não importa o quadro da sua vida, Cristo pode entrar, pode mudar e transformar a sua vida em nome de Jesus. Agora você precisa ouvir atentamente. Eu estou relendo o livro do padre Fábio de Mello, que diz assim: por onde for o teu passo, que lá esteja o teu coração. Talvez tenha alguém aqui com o corpo, com o pé, mas o coração não está aqui entregue. Talvez seu coração está na dívida, está no celular, está no pensamento do mundo, né? É ou não é? Você está aqui com o corpo, como diz o livro do padre. O pé e o coração precisam estar entregue o tempo todo. Sabe como que o cara cresce financeiramente? Quando a mente dele e os passos deles está entregue ali, no trabalho, se empenhando, se dedicando, né? A vida espiritual é a mesma coisa. Tem gente que está na igreja, está com o corpo, mas o coração está no mundo. Esse homem estava passando pelo pior momento da vida dele. E talvez você entrou aqui vivendo o pior momento da sua vida. E Deus me tirou lá de Eunápolis para dizer para você que se você ouvir atentamente a voz de Deus, não será ano que vem não, porque o ano que vem não existe. Ainda esse ano, pode ser que as circunstâncias não mudem, mas Deus promete para você colocar no teu coração a paz de Deus que excede a todo entendimento. Amém. E agora, com o coração em paz, você vai vencer essa guerra que você está passando. Porque quando você olha para a guerra, para o conflito, humanamente falando, aqui para nós, já era para a Ucrânia ser destruída, né? Há muito tempo. Porque olha o tamanho do país da Rússia. Olha o tamanho da Ucrânia. A mesma coisa na sua vida pessoal. Você é pequeno. Aí quando você olha para o seu problema, gigante. Mas eu quero falar para você, anunciar para você, que se você crer e confiar nesse Deus Todo-Poderoso, assim como a vida do cego de Jericó foi mudada, Ele vai transformar a sua vida. Amém. Agora você tem que ouvir. Pare de ser teimoso. Pare de ser teimosa. Busque todo dia na sua casa a comunhão com Deus. Davi, ele diz assim: escondi no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra quem? Quando a gente peca contra o Senhor. O primeiro pecado que você comete é ir para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, sem buscar Deus em primeiro lugar. Olha, Mateus 6,33 vai dizer: buscar em primeiro lugar o quê? E a sua? E todas as coisas serão. Só que a gente investe as coisas, entendeu? A gente busca em primeiro lugar o dinheiro, o trabalho, a escola, a faculdade, e deixa Deus de escanteio. Aí Deus ele não consegue transformar a gente. A psicologia fala que mais de 90% dos problemas que nós temos é por conta do nosso caráter. Interessante isso, né? Mais de 90% do problema que você tem
está relacionado ao seu caráter. Impressionante isso. Se todo dia a gente acordasse e a gente falasse assim, Senhor, muda a minha vida, transforma o meu caráter. Imagine aí o que Deus faria através de nós, hein? Todos nós reconhecemos que temos uma cegueira e todos nós reconhecemos aqui que nós precisamos ouvir a voz de Deus. E todas as vezes que a gente tem um coração sensível, isso acontece muito, esse coração de ouvir sensível, é quando você está vivendo um deserto. Eu estou há 12 anos pregando a palavra de Deus, eu nunca encontrei alguém dizendo assim, olha, eu ganhei na Mega Sena e quero me batizar. O meu casamento das 1000 maravilhas, eu quero me batizar. Eu estou cheio de saúde e quero me batizar. Eu estou há 12 anos pregando o Evangelho, eu nunca encontrei uma pessoa dizendo, olha, eu estou vendo isso aqui positivo e agora eu quero me entregar. Pelo contrário, só tenho encontrado pessoas como eu e como você, passando por conflitos, passando por problemas, e louvado seja Deus, que não é a dor que te conduz ao arrependimento. Porque você já ouviu alguém dizendo assim, ó, fulano só veio pela dor, né? Eu não vou dizer que essa frase está totalmente errada, mas eu quero ser totalmente bíblico, porque Romanos 2, versículo 4 vai dizer assim, que é a bondade de Deus que conduz a cada um de nós ao arrependimento. Diga amém. Amém. É a bondade de Deus, meu irmão, que você está aqui nessa noite. Você poderia estar no barzinho, poderia talvez estar no sofá assistindo um filme, mas alguma coisa te conduziu aqui essa noite. Amém. E é a bondade de Deus. 56 anos Deus sendo bondoso com essa igreja, conduzindo centenas de pessoas ao batismo, à entrega, porque algumas pessoas ouviram. Alguém anunciou para essa pessoa que passava Jesus aqui em Guaratinga. Cada pessoa que aceita é porque alguém anunciou. Por mais que a gente é pecador, pare e pense comigo. Deus escolhe pessoas pecadoras como eu e você para pregar o Evangelho. Romanos 10, 15 vai dizer, quão formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho, as boas novas. É como se Deus estivesse me elogiando, Igor, como você é feliz que você saiu lá de Onápolis para vir para Guaratinga para pregar a poderosa palavra de Deus. Deus elogia você também. Você que sai aqui e entra no barraco para entregar uma cesta básica, para dar um estudo bíblico, quão formosos os pés daqueles que entram aqui em Guaratinga e pregam a poderosa palavra de Deus. Amém? Coloca isso na sua mente, irmão. Você não está indo porque o pastor, o ancião está mandando, não. Porque o evangelista que pregou é o Todo-Poderoso. Eu estou há 12 anos, não cobro R$1 para pregar o Evangelho. E me sinto feliz, um jovem realizado. Porque Deus me chamou para essa missão. Agora entenda uma coisa que eu vou te dizer aqui para encerrar o sermão dessa noite. O cego podia ver, estava com o coração sofrendo, aí ele ouviu, alguém anunciou, não apenas, né, ele é curioso ali por causa do barulho, só que aí entra o X da questão, aí agora entra o diabo, porque assim como Deus usa as pessoas, o diabo também usa o quê? Pessoas. E aí o pessoal começou a falar, ei rapaz, cala a sua boca, a Bíblia diz, né, você está incomodando. E quanto mais o pessoal pedia para ele calar a boca, a Bíblia diz, né, que ele gritava mais, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. As maiores conversões de pessoas que mais são usadas por Deus, não é aquelas que oram apenas, não. Não é aquela oraçãozinha, Senhor, meu Deus, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém, não. Não é essa oração que vai te levar a ser uma mulher missionária, a um homem missionário. Na história aqui do cego de Jericó, eu aprendo que cada um de nós vamos ser mais usados por Deus, não é apenas quando a gente faz essa oração mecânica de papagaio, não. É quando a gente clama, quando a gente chora. Mas para que a gente vai clamar e chorar? Para que a gente vai pregar se a gente está com dinheiro, né? Se a gente está com saúde, se o casamento está indo bem, se o filho não está nas drogas. Mas Deus é especialista em permitir um deserto na sua vida. Não que Ele te odeie, não que Ele quer
trazer o mal para dentro da sua casa, não. Mas Deus quer que cada adventista e cada irmão e querida irmã que está aqui nessa noite nos visitando, tudo que aconteceu na sua vida, quando você olha para trás, você entende que você precisava passar por isso. E foi assim que aconteceu na minha vida. Estava vivendo lá em Nápoles, uma vida vazia, sem sentido. E aos 13, 14 anos de idade eu comecei a beber. Interessante que quando você começa a beber, é aquela explosão de felicidade, né? O diabo, ele é bem estratégico. Ele escreve bem assim na cerveja, né? Beba com moderação. E você cai na cilada do diabo. E aqueles que são crianças, adolescentes presentes aqui nessa noite, tome muito cuidado quando um amigo, um colega chamar você para beber, porque tudo começa através de uma amizade. E aí eu comecei a beber com 13, 14 anos. Eu tive alguns sonhos, né? Ali adolescente, comecei a jogar bola. Aí tive o sonho de ser jogador de futebol. E aí você começa a fazer muitos gols, né? Começa a jogar muito bem. E aí o sonho começa a crescer dentro da mente. E aí você vai viver para esse mundo e o vazio, ele começa a bater pouco a pouco. E aí minha mãe criando eu e meu irmão ali no Juca Rosa, lá em Nápoles, sozinha. Nunca tinha dado certo no casamento. E criando a gente naquele bairro periférico. E aí eu comecei a trabalhar. E aí eu pensei assim, quando eu comprar o meu primeiro carro e tiver um som bacana, esse vazio que eu estou tendo aqui agora, ele vai ser preenchido. E aí quando foi em dezembro de 2009, eu consegui o objetivo. Comprei meu carro, comprei o som, comecei a ir para as mais altas baladas de Porto Seguro, Belo Horizonte, São Paulo, e nada conseguia preencher o vazio do meu coração. Quanto mais eu bebia, quanto mais eu me lançava nas baladas, pensando que o coração ia ser preenchido, era pura ilusão. Por quê? Porque eu estava cego. Todos nós nascemos em pecado e temos a cegueira espiritual. Só que aí, Deus lá no céu, com o seu drone, mirando cada coração, Ele enxerga a dor e o sofrimento de cada um de nós. E no ano de 2011 para 2012, eu lembro que eu entrei dentro do meu quarto e comecei a chorar. E aí dentro do meu quarto eu fiz uma pergunta para Deus, que eu nunca vou me esquecer. Eu fiz a pergunta assim, Senhor, eu nem tinha não tinha conhecimento da palavra de Deus. Minha mãe criou meu irmão na igreja católica, fui coroinha por muito tempo, né? Fui coroinha ali. E como eu falei, aos 14 anos comecei a beber, comecei a sair da igreja. E 8 anos depois, né? Com 22 anos para 23. E aí começou a bater aquele vazio. Aí um dia eu tinha chegado de uma balada. E aí entrei para dentro do meu quarto. E aí aquele vazio tão grande, comecei a chorar, né? E eu fiz uma pergunta para Deus que eu nunca vou me esquecer. A pergunta foi a seguinte: será que eu nasci para ser feliz? E talvez eu estou pregando para alguém que em algum momento da sua história, com tanta dor, tanto sofrimento, você se perguntou: será que eu nasci para ser feliz? E aí quando Deus vê o coração clamando, por mais que eu não estava fazendo uma oração, mas o coração sofrendo, angustiado, Deus começou a ver e a perceber que Ele poderia operar um milagre na minha vida. E um dia no bairro do Rosa Neto, do Alegria, eu e meu amigo bebendo, ele falou bem assim: bora pegar a chave aqui de casa, a gente fica bebendo aqui na porta, bora pegar a chave com minha mãe ali na Igreja Batista. E a gente foi lá, pegamos a chave com a mãe dele, e quando a gente estava saindo, eu conheci uma menina adventista. E através desse conhecimento, eu comecei a conhecer a igreja adventista. E um dia, chegando de ressaca no meu trabalho, minha tia, que é espírita, tinha deixado um livrinho com o título assim: tudo muda quando você muda.
E eu perguntei para vários vendedores ali, eu já trabalho com vendas de carro há 18 anos, né? E isso tinha 5 anos trabalhando com vendas, né? E aí tinha na época ainda uns 5, 6 vendedores lá. E eu perguntei para ele, fiquei curioso, aquilo impactou meu coração, aquele tipo. E não era de ninguém. Aí a única pessoa que eu tinha para perguntar era minha tia. E eu falei, tia, eu vi um balcão ali, uma ressaca braba aqui, e vi esse livro aqui, me deu vontade de ler esse livrinho, fininho, né? E ela falou bem assim, eu entrei no supermercado Rondelli e eu me lembrei de você. E esqueci de te entregar. Eu falei, tia, obrigado, vou ler. E aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a ler esse livrinho. E dentro desse livro, tinha vários textos no livro de Provérbios. E aí eu peguei, entrei no quarto da minha mãe para comparar se o texto que tinha falando sobre amizade, que eu nunca tinha lido a Bíblia, né? Fiz catequese, fui coroinha, mas nunca tinha pegado a Bíblia para ler. Impressionante isso, né? Você está numa igreja e não ser incentivado para ler uma Bíblia, é impressionante isso. Mas eu entrei ali dentro do meu quarto e fiquei comparando texto com texto. E aí quando eu olho para a minha história, como que Deus foi trabalhando, usou uma tia minha que era espírita, eu e meu colega alcoolizado ali no bequinho perto da igreja da Alegria, e de repente comecei a conhecer a igreja, e aí conheci um ancião da igreja, o André, me apresentou a TV Novo Tempo, e aí um dia na casa dele, ele me convidou para assistir um vídeo, A Origem do Mal, estudo bíblico que a gente dá, em vídeo. E aquele vídeo, ele foi explosão dentro de mim. Comecei a ficar curioso com tudo. Aí tudo que ele me mostrava, eu perguntava. E assim como o cego de Jericó, que estava ali, alguém anunciando que estava passando Jesus, um dia na minha história, alguém começou a me apresentar a Jesus de Nazaré. Amém. Só que aí sempre que alguém te apresenta a Cristo, o diabo ele fica irado. E aqui no texto bíblico diz que ali tinha uma pedra no caminho do cego de Jericó. As pessoas que eram de Deus, estavam atrapalhando o início, o start da caminhada daquele homem. E assim como o cego de Jericó teve alguns obstáculos, algumas pessoas também. A minha própria tia, que era espírita, quando eu comecei a falar que ia guardar o sábado, ela e minha madrasta começou a me perseguir. Algumas pessoas dizendo, você não vai conseguir parar de beber, para que se batizar agora? Você é baladeiro, rapaz. Você tem 6, 8 meses e está aí frequentando a igreja, vai se batizar agora? Você não está preparado não. Porque tem muita gente que começa a frequentar a igreja e pensa que vai ter uma faculdade, né, para ter o batismo. É claro, a gente pode buscar um conhecimento, não precisa ser assim da noite para o dia. Como eu falei, a Bíblia sempre apresenta a nossa vida espiritual com Deus com o casamento. No casamento como que é? Você conhece a pessoa, e mesmo você conhecendo a pessoa, você nunca vai saber tudo sobre ela. A mesma coisa é Deus. Você começa a frequentar a igreja, você nunca vai saber tudo sobre Deus. E aí, meus queridos irmãos, o diabo colocou pedras no caminho, mas Jesus parou de frente comigo e falou, Igor, você quer que eu faça o que na sua vida? E aquela pergunta lá no quarto, lembra? Será que eu nasci para ser feliz? Jesus começou de maneira indireta, não de maneira tão direta, mas ao descobrir na palavra de Deus o sentido para a vida, eu descobri que dava para mim ser feliz, dava para eu ser feliz. E eu descobri a felicidade em Cristo Jesus. E eu tinha que perguntar para o meu pai agora se eu poderia guardar o sábado, que eu trabalho para ele, né? E aí um dia, eu com muito medo no coração, eu falei para o ancião da igreja, falei, André, hoje que eu vou conversar com meu pai. Eu estou com medo, mas vou lá hoje. E aí ele estava construindo no fundo lá, e o sol a pino. Aí eu pensei em desistir. Falei, não é hoje não. Aí na época eu desisti o WhatsApp. Aí o irmãozinho mandou Josué capítulo 1. Quem se lembra o que tem lá 3 vezes na Josué capítulo 1? Ser forte? Corajoso. Rapaz, que irmãozinho danado, né? Mas está ali no meu coração. Chegou o torpedo na hora. 2012, 2013 que tinha WhatsApp aqui no Brasil, né? Já tinha lançado em outros lugares. E aí eu falei, rapaz, não é possível, o irmão mandou agora, que eu ia pedir, estava com medo. Falei, tem que ser hoje.
Aí meu pai, eu lembro que ele pediu para comprar álcool. Aí eu falei, na hora que eu voltar eu penso. Aí na hora que eu voltei, o medo já estava no coração de novo. E eu falei, não, hoje é sábado, deixar para começar outro dia. Aí na hora que eu estava pensando em desistir, como Josué repete, né? Ser forte e corajoso, chegou outro torpedo do irmão. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Falei, esse irmão danado aí, ele acho que ele estava sendo usado por Deus aqui, viu? E aí eu peguei, criei coragem e fui lá para o fundo conversar com meu pai. Aí eu falei, pai, se eu conversar contigo aí. Aí ele puxou a cadeira, né, viu que o assunto era sério. Aí eu falei assim, ó, tem 8 meses que eu tô. Eu fui bem objetivo, né? Não fiquei dando modelo. Falei assim, tem 8 meses que eu estou na igreja adventista, estou assistindo a Novo Tempo, estou estudando a Bíblia. E eu cheguei à conclusão que eu tenho que guardar o sábado. Eu tenho que me batizar e eu quero guardar o sábado. Então assim, eu preciso tomar essa decisão. Aí a pergunta que ele fez foi a seguinte: essa menina que você está namorando aí, é dessa igreja, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, né? Só está batizando por causa da menina, né? Ou por causa do menino, por causa do rapaz e tal. Aí eu respondi para ele, é como se fosse hoje. Está tudo memorizado, né? E eu falei assim, ó pai, essa menina é da igreja, mas eu não estou tomando a decisão de batizar por causa dela não. Eu estudei a Bíblia, vi que os 10 mandamentos têm validade e eu quero me entregar. E aí meu pai falou bem assim, rapaz, cada um escolhe aquilo que acha que vai ser feliz na vida. E aquela indagação lá no meu quarto, Deus estava me respondendo e agora responder pela boca do meu pai. E ele falou bem assim, a loja quase não está dando movimento sábado, qualquer coisa a gente até fecha. Né? Há 12 anos atrás. E no dia 3 de fevereiro de 2013, eu fui batizado para a honra e glória de Deus. Porque por mais que tinha pedras no caminho, aqueles que creem e confiam no Senhor, a vitória está garantida em nome de Jesus. Meu irmão que estava morando em Feira de Santana, 1 ano e 2 meses depois, em abril de 2014, a gente saiu de Onápolis, viajamos quase 600 quilômetros para ver meu irmão sendo batizado para a honra e glória de Deus. Minha mãe, que poucos meses atrás, que vivia também viciada no álcool, e há poucos meses atrás eu abri a porta da minha casa para ver minha mãe alcoolizada na porta de casa, mijada na porta de casa, perdendo totalmente o controle da vida. Em setembro de 2014, dia 21 de setembro de 2014, a minha mãe foi batizada para a honra e glória de Deus. Porque eu entendi que o primeiro campo missionário onde eu tinha que anunciar a salvação era dentro de casa. Foi o meu primeiro desafio. E o tempo foi passando e Deus foi me levando para pregar o Evangelho. E é por essa razão que eu estou aqui em Guaratinga nessa noite. Para dizer para você que se você tiver a alegria da salvação, meu irmão, não vai precisar pastor, não vai precisar ancião, não vai precisar evangelista, não vai precisar ninguém, meu irmão. O meu pai hoje, ele está sentindo o mesmo vazio que eu. Ele tenta preencher, irmão, o vazio com dinheiro. E aí meu pai está com dificuldade de dormir à noite, sabe por quê? Porque eu tenho orado e falado assim, Senhor, só dê paz ao coração do meu pai quando ele se entregar a ti. Você já ouviu a expressão assim, fulano está igual uma barata tonta? É meu pai. Ele está igual a barata tonta. Mas meu pai devagarzinho está abrindo o coração para o Evangelho. E pela fé eu acredito que muito em breve eu vou voltar em Guaratinga para contar o testemunho que meu pai se entregou a vida a Cristo. Porque se você olhar o final do capítulo 18 de Lucas, é Cristo conquistando o coração de uma pessoa que não tinha valor nenhum, um cego, um mendigo. E assim como ele conquistou o pobre, a entrada do capítulo 19 é Cristo conquistando um homem rico, um ladrão, um político que roubava. Ou seja, Jesus veio para as pessoas pobres e para as pessoas ricas, para as pessoas boas, que na verdade não tem ninguém bom, né? E para as pessoas ruins também. Afinal de contas, Lucas 19:10, quando ele finaliza aqui a história de Zaqueu, ele diz assim:
O Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Eu finalizo a mensagem dessa noite dizendo para você o seguinte: que quando Cristo entra na sua vida, na sua história, é impossível as pessoas que estão ao redor não perceberem. E a maior dificuldade que a gente tem é dentro de casa. O pior assim, entre aspas, né? Vou usar pior, mas a maior dificuldade que a gente tem em pregar o Evangelho não é sair de Eunápolis para pregar em Guaratinga. Para mim, a maior dificuldade para pregar o Evangelho é para minha esposa, porque ela conhece todos os meus defeitos. E é por isso que a gente tem que ter o desejo de 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo é nova criatura. E buscar lá aqueles frutos de Gálatas 5,22, que o fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria, domínio próprio, mansidão. O que falta para nós, irmão? Está lá dentro. Então a história desse homem declara para mim e para você nessa noite que todo o povo dava louvores a Deus. Uma vida transformada, genuína, vai levar outras pessoas à conversão. Se eu estou pregando para alguém que ainda não é batizado aqui nessa noite, eu quero falar para você, meu irmão, não perca tempo não, tá? Porque em 2011 Deus teve misericórdia de mim. Eu estava alcoolizado vindo da faculdade ali que tem indo para Porto Seguro, junto com 3 amigos, um primo e 2 amigos. E voltando da faculdade lá que tinha bebida e feijoada liberada, eu perdi o controle do carro. O carro foi para a contramão, voltou para a mão, e graças a Deus, Deus deu um livramento. Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Só que a gente não pode brincar com o livramento. Talvez estou pregando para alguém que Deus está trabalhando no coração há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu pergunto para você, meu querido irmão, o que está faltando para você entregar esse coraçãozinho a Cristo? É o deserto? Ele vai mandar o deserto. É uma tempestade? Ele vai mandar. Agora eu te digo uma coisa: não precisa de deserto e não precisa de tempestade para você entregar o coração a Cristo. Entrega o teu caminho, confia nele. A Letícia irá cantar agora. E assim como o cego de Jericó rompeu em fé, essa música fala que você também precisa dar esse passo. Para você que não é batizado, se entregar. E para você que é batizado, começar a anunciar a salvação. 56 anos, pessoas mudaram o rumo da vida de outras pessoas. O meu lema como evangelista não é apenas pregar. Ah, a pregação foi boa, não. O meu lema como evangelista é transformar a vida de pessoas. Amanhã eu vou falar de uma vida de uma pessoa que ninguém dava nada e foi transformada para a honra e glória de Deus. Amém. Agora você aqui em Guaratinga precisa amanhã, no sábado à tarde, que é missionário, né? Entrar na vida de alguém e convidar alguém para vir aqui amanhã de manhã, amanhã à noite, porque você não pode ser adventista escrita a banco. Você tem que romper em fé. Então que essa canção possa ser a extensão da pregação dessa mensagem, para que você seja uma mulher e um homem que vai anunciar a salvação em nome de Jesus. Amém. Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de
Deus faz na sua vida. Deus te dá a chance de crescer um pouco mais, que são as montanhas e mares. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Cristo. Suas provações não são maiores e não vão me impedir de caminhar. Escute, se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai te fazer andar sobre as águas. Cante, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, ousadia, vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Só vocês. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, ousadia, vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou seremos, rompendo em fé. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Vamos ficar de pé? Ficar de pé e rompendo em fé como o servo de Jericó, né? Cumprindo a missão, cada um fazendo um pouquinho. Eu tenho certeza que cada um de nós vamos apressar a volta de Cristo. Porque se a gente ficar de braços cruzados, irmãos, Cristo não volta a esse mundo. A gente sabe que a gente tem um papel, né? A gente sabe que Deus tem na sua agenda divina a data determinada. Mas Ele conta comigo e com você, para que outras pessoas também possam conhecer a maravilha da salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por esse ambiente de paz, de alegria. Muito obrigado também pela salvação que é em Cristo Jesus, Pai. Amém. Se de fato, Pai, a salvação contagia a gente, é impossível a gente ficar calado. Porque quando algo deixa a gente encantado, a gente gosta de falar. Uns gostam de falar do time de futebol, a menina gosta de falar do jovem que está apaixonado e vice-versa, porque aquilo contagiou o coração. Então que o poder do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, para que a mesma motivação que o servo de Jericó teve esteja sobre a igreja de Guaratinga, para a honra e glória do teu santo nome. Então nos leve para casa e que amanhã também, Pai, venha ser um dia abençoado pelo Senhor, Que assim seja. onde a gente vai experimentar aqui a glória do Senhor. Nos leve em paz e segurança, e essa oração ela vai assinada em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim: